pessoal, é bom depois de uma semana de oração a gente reunir para exaltar o nome desse Deus que foi tanto falado aqui essa semana. Na verdade, esse é o nosso intuito, o intuito de exaltar o nome do Senhor o tempo todo. E quando nós estamos no culto dessa igreja, nós temos uma obrigação espiritual, que é abrir a palavra de Deus. Palavra essa que tem transformado vidas, mudado histórias, e nós somos testemunhas disso. E hoje nós estamos vivendo esse momento tão especial no mundo. Louvado seja Deus pela sua decisão. Amém. O céu está em festa quando nós decidimos viver uma vida ao lado de Jesus. Nos preparamos para grandes mudanças na nossa vida. Grandes mudanças. Portanto, Deus seja louvado, não só pela decisão de Bruno, mas a decisão de cada um que aqui está de permanecer ao lado dele. Esse é o maior milagre, não é, minha irmã? Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 3. Gênesis, o capítulo 3, o verso 8. É um texto bem conhecido, é um texto incrível e que retrata uma situação, de certa forma, desagradável. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Aqui a gente encontra um diálogo de Deus com o ser humano, aquele homem que ele criou. O homem que ele criou de maneira muito especial, em que eles relacionavam. A Bíblia diz que na viração do dia existia uma conversa, uma relação entre Deus e os seus filhos. Eu imagino as histórias, as falas, os ensinamentos, tudo o que acontecia ali. Você conhece a história? Adão e Eva, eles foram desobedientes às ordens de Deus. Eles se afastaram de Deus, eles pecaram. E o pecado causou uma separação entre eles e Deus, entre nós e Deus, porque é isso que o pecado faz. Agora, naquela tarde, parecia uma tarde como a outra, mas não para Deus e não para eles, porque o Senhor foi naquele lugar onde que encontrava com seus filhos todos os dias, na viração do dia, e disse: Adão, onde estás? Adão, por sua vez: Senhor, eu ouvi a sua voz, e no momento que eu ouvi a sua voz, eu tive vergonha, eu me escondi. A partir daquele momento, o ser humano passou a esconder de Deus, a correr de Deus. A partir do momento em que o pecado entrou nessa terra, o homem, ele se afastou do Senhor. Mas obviamente que a despeito disso, o Senhor sempre foi até o homem, tentando resgatá-lo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo sim um casal que pecou, mas eu vejo um Deus que estava com o coração sangrando, porque ele amava estar com o ser humano, ele amava relacionar com o ser humano. Essa parede de separação que criou entre Deus e o homem, que o pecado criou para Deus, foi horrível, porque o melhor momento era exatamente aquele momento em que ele estava com o homem, com aquele que ele criou, com aquele que ele pensou em cada detalhe. Ele não queria se afastar, e é difícil a gente imaginar, mas eu gostaria de que vocês tentassem imaginar o nosso Deus com saudade daquele momento, com saudade daqueles dias em que ele conversava com o homem de uma maneira bem pessoal. Um Deus que tem saudade. Talvez seja difícil a gente imaginar, porque Deus ele é muito grande, é difícil tudo que diz respeito a
Deus, é difícil encontrar em nosso pensamento. Nós não conseguimos mensurar. Essa que é a verdade. No entanto, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a perceber uma tentativa de Deus de reaproximar mais uma vez do homem. Foi isso que aconteceu, por um exemplo, com Noé. Noé pregou para que os homens se arrependessem, para que as pessoas pudessem voltar para Deus, aquele estado original, o estado onde que já não existiam mais barreiras, um estado em que eles poderiam se relacionar de maneira muito peculiar, como fazia antes do pecado. Você pode ver também na história de Abraão, você pode ver nas histórias dos patriarcas e profetas. Fica muito evidente, por um exemplo, na história de Moisés. Quando Moisés ele começa a conduzir o povo e chamando sempre o povo ao arrependimento, Moisés ele começa a dizer para o povo: olha, vocês precisam obedecer, porque se tão somente vocês obedecerem, nós estaremos em um lugar melhor, em uma situação melhor, nós estaremos perto de Deus. Sempre foi o propósito de Deus trazer os seus filhos para perto. Por isso que eu disse que hoje é um dia especial, porque eu estou certo de que o Bruno está bem mais perto, bem mais próximo. No entanto, naqueles momentos em que Deus dizia para Moisés, aconteceu algo interessante. Um dia, Deus olhou para Moisés e disse: eu gostaria de que você entregasse para o povo uma diretriz. Eu gostaria que você mostrasse para aquele povo essa direção, uma direção onde que eles podem ir com segurança. Foi nessa circunstância que Deus entregou a lei para Moisés. Olha, isso aqui vai ser algo muito bom para vocês. E no capítulo 20 de Êxodo, o verso 1, diz assim: então falou Deus todas essas palavras, e Deus se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus. Olha só, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou aquele que tirei você da escravidão, para que você pudesse estar perto de mim. Era isso que o Senhor estava dizendo. E a partir desse momento que você está perto de mim, você terá uma nova vida. E aí então Deus mostra como que as pessoas vão viver depois disso. Como que as pessoas vão viver depois de relacionar com Ele, depois de ser liberto do pecado, depois de ser liberto de todas aquelas aflições que eles viviam. Eles não podiam obedecer a Deus enquanto escravos. No entanto, agora eles eram livres e eles poderiam obedecer. Ao longo da Bíblia, a gente vê situações como essa. Não só Moisés, mas como todos os outros que clamavam e diziam: arrependei-vos e convertei-vos. Tudo isso é uma tentativa de Deus para trazer o ser humano para perto dele. É isso que nós lemos na Bíblia. Saber que acontece algo extraordinário. O Deus poderoso, o grande Deus, que não pode morrer, o Deus imortal, Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém. A maior expressão do amor de Deus, agora Ele estava mais próximo, agora Ele estava entre os seres humanos. E todas as vezes que eu penso nisso, em Jesus Cristo, quando Ele estava aqui nessa terra, eu começo a pensar na vida de relacionamento que Ele tinha, nos momentos que Ele tinha com as pessoas, nos momentos de aconselhamento, nos momentos em que Ele chegava, conversava, aconselhava, dizia, dava opinião, sugestões, para que as pessoas pudessem viver melhor. Cada vez que Ele tocava em alguma pessoa, cada vez que Ele abraçava, a impressão que eu tenho era que o Éden era reportado à mente do Senhor Jesus. O Éden, aquele momento em que Ele podia estar pertinho. Talvez seria aquilo um ensaio para a eternidade, que nós vamos passar muito tempo próximo do Senhor. Quando eu penso em Jesus aqui nessa terra, eu começo a pensar no Jesus humano, o Jesus homem relacionando. Aí eu começo a pensar nas nossas relações interpessoais. Mesmo como nós somos,
falho como nós somos, é bom relacionar com pessoas. É bom ouvir pessoas queridas, aquelas pessoas que algumas vezes tão sinceras com a gente, nos mostram a direção. Às vezes nós ficamos até angustiados, chateados, mas depois a gente para pensar e percebe que são amigos queridos. É bom estar perto de parentes, é bom estar perto de amigos. No entanto, nós perdemos pessoas por conta de uma viagem, por ocasião da morte. Nós perdemos pessoas queridas e nós sofremos com isso. E aí eu começo a imaginar, enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Jesus sempre dizia para os seus seguidores, para aqueles seus amigos, dizia: olha, eu não estarei aqui para sempre, eu vou voltar para o Pai. Alguns não entendiam, mas o que todos entendiam é que Jesus iria embora, mas ninguém ia ficar longe de Jesus, ou pelo menos a maioria daquelas pessoas, porque Jesus, ele tinha uma maneira especial de relacionar. Se com pessoas pecadores nós temos alegria de relacionar e sentimos saudades, imagina como ficariam os seguidores de Jesus, aquele Jesus que viveu, aquele Jesus que fez milagre, que andou por vários lugares, que fez tantas coisas boas, influenciou tantas pessoas. Eu fico imaginando o coração dessas pessoas. Mas eu gostaria que vocês imaginassem também como ficou o céu naquele momento em que Jesus desceu para resgatar o ser humano. Você já parou para pensar como ficou o céu? A saudade que ficou ali naquele lugar. Os anjos acompanhavam cada detalhe. Todos os seres celestiais acompanhavam o ministério de Jesus e via tudo o que acontecia aqui. A expectativa era grande para saber como seria, o que iria acontecer. Geralmente nós só imaginamos o que aconteceu aqui nessa terra, os relacionamentos de Jesus aqui, mas poucas vezes nós pensamos como ficou o céu quando Jesus desceu. Como ficou o céu? Naqueles 3 anos e meio, sobretudo, de ministério, em todo o tempo que Jesus, homem, passou aqui por essa terra. O que eu gostaria de enfatizar nessa manhã, fazendo essa síntese da saudade de Deus, da vontade do Senhor em relacionar com o ser humano, o que eu gostaria de enfatizar foi um momento especial. O momento em que Jesus falou com os discípulos assim: olha, eu vou para o Pai. Esse momento Jesus, ele havia passado por alguns processos. Havia passado pela humilhação, havia passado pela morte, a morte de cruz, e havia passado pela gloriosa ressurreição. As pessoas agora olhavam com uma expectativa diferente. O que vai acontecer? Poucas pessoas lembravam que Jesus dizia que não estaria aqui para sempre. Algumas pessoas, inclusive, até contavam que Jesus estivesse aqui com eles, para que eles tivessem alguns privilégios, sobretudo os que eram mais próximos de Jesus. Mas Jesus dizia: eu vou para o Pai. É muito bom estudar a Bíblia e começar a ver essas histórias. A gente começa a idealizar, a gente começa a imaginar, essa seria a palavra correta, imaginar como foi o cenário. Eu gosto de pensar naquele encontro de Jesus com os discípulos, a despedida e os aconselhamentos que Jesus dava para os discípulos, o que fazer, o que não fazer, como fazer. E aquele milagre acontecendo, Jesus ascendendo ao céu, até desaparecer das vistas humanas. Aqueles discípulos já não podiam mais ver, os seguidores também não. Jesus desaparece nas nuvens do céu, e ali então encerra um ciclo aqui na terra. Eu imagino a saudade no coração daquelas pessoas. Talvez alguns lembravam de um conselho, talvez alguns lembravam de alguma fala, de um jeito que Jesus tinha tão especial. E quando eles estão bem tristes, a Bíblia diz que 2 anjos desceram para confortá-los.
Dois anjos descendo para consolar eles. E é nesse momento que eu gostaria que você usasse ainda mais forte a sua imaginação. Lembra? Vocês lembram que os anjos, eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão em todos os lugares. Os anjos, eles não são onipresentes. Você já parou para pensar que aqueles dois anjos que Deus estava confortando os discípulos, eles não receberam Jesus no céu? Eles não estavam lá naquela festa. Mas como eu sei que deu uma festa? A Bíblia deixa em Apocalipse 5 uma evidência muito forte de palavras que foram faladas na entrada de Jesus naquele lugar. Os Salmos também descrevem. Existiu uma festa, aconteceu uma festa quando Jesus foi recebido no céu. E não era para menos. O céu estava em festa. Os discípulos estavam tristes e sendo confortados. E quando a gente lê o que Ellen White diz sobre isso, ela diz da importância dos anjos e como os anjos veem o ser humano como alguém super importante, a ponto deles ministrarem em favor do ser humano, enquanto perdia aquele evento grandioso. Agora Jesus entrava. Eu gosto de Apocalipse, o capítulo 5. Apocalipse, o capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aqui no verso 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aconteciam cânticos, aconteciam exaltações. É interessante que os anjos o chamavam o Senhor de o Rei da Glória. Ellen White diz que existiam grupos cantando o Rei da Glória. Outro grupo dizia: quem é esse Rei da Glória? Quando eles diziam: levantai portas as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Era a pergunta que os outros faziam. E é claro, Ellen White destaca o seguinte: eles perguntavam, não é porque eles não sabiam quem era o Rei da Glória que eles estavam entrando. Eles perguntavam porque os anjos, os seres celestiais, eles não cansam de exaltar o Cordeiro. E eles queriam ouvir mais uma vez. Eu imagino, quando a gente vê um coral cantando, a gente imagina isso, uns gritando, cantando: quem é esse Rei da Glória? E os outros respondendo em tom de música: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu imagino que a festa foi linda demais. Mas quando a gente lê o Desejado de Todas as Nações, o último capítulo, ali a gente vê algo diferente acontecendo. Quando os anjos estão ali cantando, louvando, dedilhando, o Mestre Jesus, ele com um gesto, Ellen White diz, ele pede para parar, porque segundo ele ainda precisa confirmar se o sacrifício foi aceito. Ele precisa confirmar com o Pai se o sacrifício foi aceito. Precisa ter o aval do Pai. Era como se fosse: calma, não comemore ainda, eu preciso certificar. Então pare um pouco a música. É assim que eu interpreto aquele texto, que com um gesto ele pede para
parar. E quando ele pede para parar, eu começo a imaginar, eu posso fazer isso e você também pode. Quando ele pede para parar, é como se ele dissesse assim: olha, está muito bonito, muito obrigado pela exaltação, está maravilhoso o coral, a harpa, incrível a melodia, no entanto, falta alguém, faltam pessoas, a festa não está completa. A festa ainda precisa continuar com aqueles pela qual eu dei a vida. E eu imagino que quando nós estivermos no céu, nós vamos juntar aquele coral e não vamos cansar de exaltar o nome de Deus. Amém. Aquela saudade que ocorreu por conta daquela separação lá no Éden, todo o esforço de Deus ao longo da Bíblia, levantando patriarcas e profetas, clamando para que as pessoas pudessem aceitar. Nós vamos celebrar um dia, cada pessoa que decide viver ao lado do Senhor, cada pessoa que decide permanecer ao lado dele, nós vamos dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. E nós vamos, junto com os anjos, perguntar: quem é este Rei da Glória? E o Senhor irá se apresentar, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Sabe o nome? Aquele dia que o Senhor Jesus, o anjo, esperou um pouco. Era como se estivesse falando para o anjo: espera um pouquinho. E hoje é o dia. Vem aqui, por favor. E hoje é o dia, meu amigo, que você está apresentando diante de Deus a sua vontade de viver uma vida de comunhão com Ele. Amém. A vida, ela já está sendo transformada, já foi transformada pela graça de Deus. Como nós conversamos aquele dia na sua casa, as lágrimas, a dor, Ele percebeu tudo. Como o Silvio disse aqui nesse instante, o Senhor Deus, Ele se inclina na humildade que Ele tem. Enquanto inclinar é o papel do servo, mas o Senhor dos Senhores se inclina para ver o que acontece na terra. E hoje Ele se inclina para assistir o seu batismo e abrir os braços e dizer: filho, seja bem-vindo à família do Senhor. Seja bem-vindo ao coral do céu.